Olha só, certa vez Jesus contou uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao proprietário de uma vinha que sai de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele combina com esses trabalhadores o equivalente a um denário, que é o valor pago por um dia de trabalho. Mas aí ele contrata também depois às 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, às 15. E às 17 horas também ele encontra algumas pessoas na praça, alguns trabalhadores, e eles dizem assim: nós não fomos recrutados, nós não fomos chamados. Ele diz assim: então vão trabalhar na vinha. E eles foram. Aí ele fala para o administrador dele: olha, chama lá o pessoal, depois do expediente finalizado, né, acabado, e acerta com eles o preço do dia de trabalho. Então ele começou a acertar, iniciando dos últimos, né, aqueles que foram recrutados às 17 horas, até chegar naqueles primeiros. Os primeiros, quando receberam, falaram assim: mas nós trabalhamos o dia todo e estamos recebendo o mesmo que aqueles que começaram a trabalhar às 17 horas, e nós suportamos o calor do dia. Mas aí aquele administrador diz assim: amigo, nós não combinamos o preço de um dia de trabalho? Pois tome o teu salário e vá. Acaso eu não posso fazer daquilo que é meu, o que bem entender do meu dinheiro? E aí Jesus finaliza essa parábola dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por que o reino dos céus é semelhante a essa história? Pelo seguinte: Deus, ele é o Criador, ele é o Rei, aliás, Cristo, né, reina sobre todas as coisas, e o sistema de governo de Deus é um sistema monárquico. O rei diz o que deve ser feito e os súditos obedecem. Os trabalhadores, aqueles que assistem diante do rei, a palavra do rei, ela é soberana. E se ele combinou uma coisa, é assim que tem que ser. Aí você pode perguntar assim: mas realmente não é justo que aqueles que começaram de manhã ganhem o mesmo que daqueles que começaram à tarde? Mas Jesus está falando do reino dos céus, ele não está falando da democracia aqui deste mundo. Para nós, de fato, no nosso contexto, realmente é injusto, porque você trabalha por meritocracia, não é? É justo que você, trabalhando mais, receba mais. É justo, não é o que acontece, nós sabemos. Mas no reino dos céus, a justiça impera, Deus é justo. E ele faz da maneira como ele quer. Porém, no reino dos céus, você não entra por seus méritos. Não é por aquilo que você faz aqui na terra que você entra no reino dos céus. Você só entra no reino dos céus se o rei te convidar, se o rei te chamar. Por isso que ele fala que o administrador saiu a contratar e disse: vão trabalhar na vinha. E ele fez isso de manhã, ao meio-dia e à tarde. Todos eles foram. E ele pagou o mesmo salário para todos. É assim que é a salvação. Mesmo que você tenha nascido na igreja, mesmo que você tenha andado nos caminhos do Senhor durante toda a sua vida, você deve agradecer a Deus, porque você vai receber o teu prêmio, não porque você trabalhou o dia todo, mas porque Cristo escolheu você para trabalhar na vinha dele. Isso faz toda a diferença. Então você não pode chegar no céu, você não vai chegar no céu dizendo assim para Deus: Senhor, eu fiquei a vida toda na igreja, deveria de repente ter um cargo aqui no céu, não é? Melhor do que esse, que antes de morrer foi salvo. Ele usou a vida dele toda para fazer o que era ruim, aquilo que não era bom, e ele está aqui. Então é assim que é o reino dos céus. Então não corra na direção do reino dos céus
achando que pelos seus méritos você vai alcançar alguma coisa. É pela graça. A graça que Deus derrama sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isso é que nos faz entrar no reino dos céus. Não porque eu sou bom, não porque eu faço, não porque eu tenho talentos ou tenha dons, mas porque Cristo pagou o preço pelo meu pecado e pagou o preço pelo pecado daquela pessoa que irá ser convertida pelo Espírito Santo no último instante da vida dela. Deus não é injusto. Deus é misericordioso.